Bom, hoje nós vamos dar um salto histórico aí, pessoal. A gente estava falando ali a respeito da arte na antiguidade, tá? Nós falamos especialmente aí da arte grega e romana, tá? Esse período, né, que a gente chama aí de antiguidade, é aquele que vai até o início, né, da Idade Média, que é quando os bárbaros, né, eles derrotam o povo romano, que deixa de ser hegemônico na Europa, né, dominando aí, né, grande parte do território europeu e até asiático e africano, tá bom? Então, a partir desse momento, né, a gente entra num período histórico, né, que convencionalmente a gente chama de Idade Média, tá? E este período histórico ele teve uma expressão artística vigente, né, uma expressão artística comum, tá? Nós vamos dividir aqui em 3 momentos específicos, vocês vão ver a seguir, tá? Então, a gente vai fazer aí esse momento de transição para conseguir chegar até esses períodos todos, né, contemplar todos esses anos que a gente chama aí de Idade Média, ok? Então, essa idade aí é aquela que fica entre a Antiguidade e Renascimento, até por isso que ela é chamada de média, né, mediana, aquela que está no meio, ok? Então, é uma idade que está no meio desses dois períodos, né? O nome Idade Média foi dado por historiadores que consideravam, né, a Antiguidade e Renascimento períodos mais elevados culturalmente, vamos chamar assim, tá? E por isso deu esse nome aí mediano para o período que vai aí aproximadamente, né, do século IV até o século XIV, assim, falando de uma forma bem geral, ok? Então, esse período ele começa quando as invasões bárbaras acontecem e ocorre aí, então uma queda, né, um certo declínio do Império Romano, que inclui, inclusive, a difusão do cristianismo, né, e a ascensão, uma certa ascensão do cristianismo, que até então a gente viu que, principalmente na Grécia e Roma, tinha uma questão de vários deuses, tá? Até o momento era essa a cultura, né, a questão religiosa vigente. Inclusive, em outros períodos artísticos que nós tratamos aqui, nós vimos a ideia de religiosidade, de vários deuses, né, da importância de deuses para as culturas. Mas em nenhum momento a gente estava tratando ainda de um único Deus, né, a questão do cristianismo, que é o que a gente vai falar agora. Então, a gente está falando ali de século IV, né, 5 aproximadamente, um pouco depois do nascimento de Cristo, que a gente considera aí o marco zero, né, dos anos. Nós temos o período antes de Cristo e o período depois de Cristo. Então, nós estamos falando aí desse período depois de Cristo, tá? Em que o cristianismo começa a ser difundido, principalmente aí na Europa, tá? A gente vai ver nesse momento uma, uma abertura, né, da Europa, principalmente, para uma expressão cultural e artística que, ao mesmo tempo que ela vai ter algumas soluções que são heranças que a gente fala, né, da cultura da Grécia e de Roma, tá? Ao mesmo tempo, elas têm essa forte relação com os temas religiosos que estão ligados aí ao cristianismo. Tá? Para ilustrar isso, vocês vão ver aqui uma imagem de uma pintura de uma catacumba romana. Né? Uma catacumba é onde eram colocados aí os mortos, tá? Próximo então do século III. Okay? Além dessa questão, né, de influência
do próprio cristianismo, nós temos um outro elemento que é uma influência oriental, né? Ou seja, uma influência de áreas, né, do Oriente, como, por exemplo, as heranças bizantinas, né, ou seja, de Bizâncio, que foi um império, né, que ocupou aí uma parte da Península Ibérica, Península Itálica, tá? A Península Ibérica, onde fica ali Espanha e Portugal, tá? E tem algumas questões do uso de mosaicos, muito dourado, templos religiosos utilizando cúpulas. Nós vamos ver em algumas imagens depois todas essas questões, ok? E ao mesmo tempo que incorporaram também alguns elementos decorativos bárbaros, né? Ou seja, a gente viu ali que tem essa invasão dos povos bárbaros, então algumas das coisas também foram incorporadas, como artes no sentido de uso de metais, de pedrarias, né? Joias, armas, todos elementos muito decorados, né? Com metais preciosos. Então vocês podem ver, né, que na Idade Média as expressões artísticas elas vão encontrar aí uma mistura, né, de Grécia com Roma, religião, né, considerando o cristianismo, Oriente e povos bárbaros. Então vai ser uma mistura de todos esses elementos. Tá? Então, só para vocês terem uma noção, antes, né, da queda do Império Romano, a gente tem essa divisão, tá? Então, em vermelho nós temos o Império Romano do Ocidente e em roxo o Império Romano do Oriente. Para a Idade Média, a gente considera aí que o povo, né, do Império Romano do Ocidente, ou seja, uma parte principal da Europa e norte da África, desenvolveu o que a gente vai chamar de arte românica, tá? E no restante, né, desse império, a gente vai desenvolver o que a gente chama de arte bizantina. Nós vamos ver a partir de agora o que são cada um desses elementos, tá? No primeiro momento, nós vamos tratar aqui da arte românica, que foi a arte, né, que se relacionou a uma questão religiosa em si, tá? Bastante ligada com questões simbólicas e de expressão, tá? Vou mostrar para vocês algumas imagens aqui. Então, alguns tipos aí de expressões artísticas que a gente tem naquele momento são as esculturas, tá? As esculturas, em primeiro momento, elas estavam sempre ligadas a expressões de arquitetura, ou seja, elas estavam ali em templos, né, igrejas, casas, edificações políticas, né, de espaços políticos, mas sempre ligadas. Então, eram aquelas as áreas ali de colunas, ou mesmo espaços dentro das edificações, mas sempre ligadas à arquitetura, tá? Assim como, né, uma boa parte, a pintura. A pintura era bastante expressiva dos pontos aí de arquitetura também, e tinha muita ligação com essa questão da educação religiosa, né? Da questão da expansão do cristianismo, ao mesmo tempo que utilizava bastante cores, tá? É uma pintura, né? Uma arte bastante colorida, tá? Então, deem uma olhadinha, né, em como funciona essa arte deles. Mas vocês veem, né, que a pintura românica, ela tem um sentido, né, não é muito tridimensional, né, uma pintura com pouca profundidade, tá? Uma pintura que não é tão realista, ela mostra, né,
o homem, né, ela mostra as imagens que estão expressas de uma forma aí não 100% ligada à realidade. Tá? E aí a gente pode falar também nas luminuras. As luminuras eram um tipo, né, de folheto, que a gente chama, ou de livro em miniatura, que servia para difundir o cristianismo entre os diferentes povos. E para isso, eles usavam, né, além da linguagem escrita, a própria linguagem aí das imagens. Então, por isso, né, se desenvolveu tanto essa questão da pintura religiosa. Né? Uma das fontes era justamente esses pequenos catálogos do cristianismo, vamos chamar assim, tá? Então, pensem, né, que a arte naquele momento ela servia a um propósito de amplitude dessa cultura cristã. Então, por isso, a gente vê na Idade Média uma relação muito forte das artes com a religiosidade, tá? E grandes símbolos, né? Por exemplo, de Madonas, né? de pinturas aí apostólicas, de Deus, Jesus, todas essas questões foram incorporadas, tá? E na arquitetura, né, no que a gente fala sobre arquitetura, foi um período de avanço, né, de muita tecnologia, em que nós temos construção de edificações extremamente importantes, extremamente relevantes para a arquitetura do mundo, né, da Europa principalmente, como um todo. Então, não é um período de estagnação. Acho que o mais importante que vocês entendam sobre a cultura da Idade Média, né, que por mais que ela seja chamada assim, em nenhum momento houve uma estagnação, tá? Então, na arquitetura é a mesma coisa. Foram desenvolvidas muitas técnicas de construção e com isso foram construídas muitas igrejas, muitos templos. Nós vamos ver algumas fotos depois também de algumas igrejas. E também, né, foram construídos muitos castelos. Tá? É um período que a gente fala aí dos grandes senhores feudais. Né? Então, eles construíam seus grandes castelos com suas grandes fortalezas. Então, por toda a Europa, a gente tem uma característica, né, dessa construção dessas fortificações, como esse castelo aqui, que fica em Portugal, tá? É uma construção já do século XII, nesse caso, mas é um ponto também comum em vários locais. Vocês veem que não é nada que tenha muita riqueza de detalhes, pelo menos no seu exterior, tá? É uma questão de uma arquitetura mais sólida, mais forte mesmo, né? De algo que resiste, né? Que é resistente, tá? Usando principalmente aí pedras. E, um outro tipo de construção aí são os mosteiros, que eram importantes locais, tanto do ponto de vista aí cultural e artístico, né, quanto do ponto de vista religioso. E, mais uma vez, são áreas bastante sólidas, né, e resistentes a agressões externas, tá, e que tinham seus pátios internos para que os moradores, né, para quem habita ali, pudesse fazer, por exemplo, suas orações, né, nesses pátios internos, fazer algum tipo de encontro sem precisar passar para as paredes externas dessas construções. Inclusive, a gente tem por aqui o que a gente chama aí do caminho de Santiago de Compostela nessa imagem. Tá? Esse caminho ele representa, né, um conjunto de templos, né, mosteiros, igrejas que se tornaram protagonistas naquele período histórico, tá? E que passaram a chamar a atenção de peregrinos,
que começaram a visitar esse conjunto de igrejas, ok? Então, lembrem-se, naquele momento, a arte, a arquitetura, todas as relações culturais como um todo estavam voltados para esse público, né, religioso, para essas expressões de arte. Aqui, então, mais alguns exemplos de basílicas e abadias, nesse caso, né, vai depender aí da cultura e de qual região a gente está falando, mas basicamente, né, as igrejas, vamos chamar assim, elas passaram a ser encontradas, né, como uma fortaleza de Deus. Então lembrem-se, eu comentei lá na questão do castelo que eram feitas, né, grandes fortalezas, né, com grandes paredes e muros, né, muralhas altas para uma proteção. No caso das igrejas, é como funciona, né? As igrejas, elas são uma fortaleza da questão religiosa, né, do cristianismo, de Deus. Então, aqui eles vão trabalhar com uma estrutura bastante robusta, bastante fechada, tá? Como se fosse uma grande proteção, de fato, e que tem poucas aberturas. É o que a gente chama aí de arquitetura românica. Okay? Então, aqui a gente tem mais alguns exemplos, né? Vocês veem que é uma questão que foi desenvolvida aí por toda a Europa, então nós temos a Catedral de Pisa, na Itália, que fica ali ao lado da famosa Torre de Pisa, que é inclinada, tá? Uma outra catedral na Inglaterra. Então, a gente tem essas primeiras questões. Lembrem-se, então, a arquitetura românica, né, a arte românica, ela está ligada mais à área ali ocidental, né, desculpem, da Europa, tá? Itália, Portugal, Espanha, França, Alemanha, Inglaterra, né, toda essa região. Quando a gente está falando de uma arquitetura, uma arte bizantina, lembrem-se, ela está mais voltada ali para a região oriental da Europa, tá? O Bizâncio, ou também conhecida como Constantinopla, era a capital do Império Romano do Oriente, ficava ali, né, na Turquia, né, na região ali entre África, Europa e Ásia, tá? E ela tinha uma característica própria de artes, que foi desencadeada, né, conhecida aí como que a gente chama de arte bizantina, tá? Essa arte, né, na arquitetura, ela desenvolveu, né, ela mostrou uma característica que também é bastante inspirada na religião, tá? Mas de uma forma um pouco mais monumental, digamos assim. Vocês veem que aqui, esse interior desse templo, a gente vai estar trabalhando com cúpulas, com arcos, tem uma quantidade um pouco maior aí de aberturas, colunas, pinturas internas, mosaicos. Então, tem uma grandiosidade maior, tá? Aqui a gente tem a Catedral de Santa Sofia, nessa imagem, que fica aí em Istambul, na Turquia, que é uma das maiores aí do mundo. E vocês veem essa característica, né? Ela tem algumas torres, tá? Torres bastante finas, uma cúpula central, uma magnitude muito grande, né? Um projeto grande. Tá? É uma igreja bastante inovadora, né? Até então as igrejas não tinham, por exemplo, essa questão de incorporar cúpulas, tá? Então, vocês podem ver que tem uma característica diferente do que a gente está falando ali da arquitetura românica, por exemplo. Tá? Então, aqui nós temos outros exemplos, tá? Outro exemplo religioso e um exemplo não religioso. Tá?
Foi uma expansão que ocorreu também ali posteriormente, né, em parte da Itália, tá? Então aqui nós temos um exemplo em Milão, por exemplo, e é uma característica, né? Lembrem-se do uso de uma ou mais cúpulas, normalmente mais cúpulas, tá? Essas pequenas torres, uma certa grandiosidade, com um pouco mais de cores. No românico, a gente não usa cores, tá? Isso vai vir aí de uma influência mais bizantina mesmo. Tá? Assim como os mosaicos, né? Que são em si um elemento que usa muita cor, tá? Então, vocês podem encarar, né, como uma questão aí bastante ornamentada, tá? São mosaicos que normalmente formam motivos religiosos, mais uma vez, até porque a gente tratando principalmente aí de questões religiosas, também nesse tipo de arquitetura, tá? Lembrem-se do momento histórico. Então, é uma igreja cristã que está exaltando aí o poder de um determinado rei, né, nesse caso, do Constantino, ou mesmo de Deus, né, das figuras religiosas. Então, os mosaicos, eles vêm contando histórias, né, exaltando certas figuras. Então, ele exerce um pouco do papel que a gente tem com a pintura, tá? Só que nesse caso, aí com montagens. Aqui, uma das questões aí é o tipo de material que era utilizado, e muitas vezes era utilizado aí o ouro, tá? Alguns pedaços, claro, para criar um certo efeito luminoso que fizesse a diferença aí nas imagens que estavam sendo desenvolvidas. A pintura, ela vai influenciar bastante a pintura gótica, que é o último estilo aí da Idade Média que nós vamos ver, tá? Ela é, mais uma vez, religiosa, tá? É bastante dramática, como a gente pode ver nessa pintura aqui, tá? Que tem a ver com implorar, né? Com dramatizar as relações aí entre homem e as figuras cristãs, por exemplo. Tá? E esses dois estilos que a gente tem inicialmente, eles vão culminar no que a gente chama aí de apogeu da arte medieval, que aconteceu aí com a arte gótica, tá? Que foi mais para a segunda metade, né? Parte final da Idade Média, né? Vamos dizer que por volta aí do século XIII em diante, tá? Ou que a gente pode chamar aí de pré-renascimento ou proto-renascimento, ok? Então, depois de um longo período, né, passando aí por essas questões das artes românica e bizantina, a gente vai entrar nesse universo aí gótico, tá? Talvez gótico seja uma palavra mais conhecida de vocês, tá? E acredito que se vocês conhecem a palavra, vocês conseguem ligar algumas questões contemporâneas que a gente fala, né, do momento atual. Ou seja, né, o uso, por exemplo, de muito preto, né, cores escuras, roupas escuras, tudo isso é o que a gente chama aí de coisas góticas, certo? Na arquitetura, nas artes em geral, que a gente fala, é que o gótico, ele está ligado aí com o desenvolvimento aí de catedrais. As catedrais vão tomar o lugar, né, das mosteiros de igrejas menores, tá? E vai estar ligado principalmente com o crescimento, né, novamente de algumas
cidades que estavam com que tinha uma característica mais rural naquele momento, tá? Aqui a gente vai ver uma comparação do ponto de vista da arquitetura entre aqui na direita nós temos uma catedral gótica e aqui uma igreja românica, né, na esquerda. Então, vocês veem que é bem diferente, né? No gótico a gente tem uma certa monumentalidade, tá? Os edifícios eles ganham uma questão muito mais vertical, ou seja, né, eles ganham altura, eles crescem, né, no sentido vertical, ganhando aí essas torres, tá? Mas não são torres como a gente viu no bizantino, né, que eram aquelas torres com aquela cúpula, tá? Aqui são essas grandes torres. Vocês podem ver, por exemplo, na Catedral de Notre Dame, né? Ficou bastante conhecida no início desse ano aí com o incêndio que aconteceu lá, tá? Infelizmente, né? Mas é um exemplo que vocês conseguem encontrar bem facilmente por essa historicidade aí, tá? Então talvez seja cobrado de vocês algo nesse sentido, tá? Em artes no geral, por esse incêndio na Catedral de Notre Dame em Paris. Então deem uma olhada nas notícias a respeito dessa catedral em si, tá? E aí a gente pode ter também algumas noções de como trabalhar, né, questões dessa arte em si, tá? O que é para vocês, né, essa arte gótica, né? Quais as diferenças? Então, mais uma vez, a gente vai estar trabalhando muito com essa questão religiosa, tá? Ela não é deixada de lado nesse período, mas lembrem-se, vai já estar atrelado a uma ideia de um renascimento quase, né? Ainda não totalmente, mas de um fortalecimento novamente das cidades. Ok? Aqui nós temos, então, exatamente a Catedral de Notre Dame de Paris, que é a que eu comentei com vocês, tá? Ela demorou aí 200 anos para ficar pronta, tá? Entre os séculos aí 12 e 14. Ela pegou fogo, então ela pode ser um motivo aí de tema, tá? Artístico para vestibulares recentemente. Aqui, Notre Dame de Chartres, na França também. A França tem um conjunto aí de catedrais Notre Dame, tá? Que significa Nossa Mãe, tá? Então, todas elas diferentes, né? Porque elas correspondem a cada uma delas a uma cidade, né? Uma determinada área da França, tá? Não são a mesma. Então, lembre-se sempre, eram monumentos para mostrar, né, o poder e o grande desenvolvimento da religião cristã. E aqui nós temos mais duas catedrais também na França, né, de Reims e de Amiens, tá? Vejam a riqueza dos detalhes, o uso dos arcos, tá, que a gente chama. Ok, então, uma característica da arquitetura gótica é a presença desses arcos abobadados, que a gente fala, tá? Que é esse arco assim. Nós temos aqui, né, esses vitrais, as torres, mais uma vez, tá? Então, uma monumentalidade grande, as esculturas ligadas à igreja, tá? Lembrem-se, né, que no românico a gente já falou que as esculturas muitas vezes elas estavam ligadas à própria arquitetura, tá?
Nós temos aqui a Catedral de Autun, também na França, que ela era no estilo românico, foi convertida, digamos assim, tá? O estilo gótico posteriormente. E uma catedral aqui de Borges, na França também. Tá? Catedral de São Vito, na República Tcheca, né? Para vocês verem que também a gente não está restrito aí à França. E Catedral de Colônia, na Alemanha. Vocês veem que elas têm todas essas características, né? De grande monumentalidade, altura, as abóbodas, né? As duas torres, tá? Então, lembrem-se sempre disso. Mais algumas aqui, né? Catedral de Milão, ou Duomo de Milão, como vocês podem encontrar também na Itália, e a Catedral de Lincoln, na Inglaterra. Então, são mais dois exemplos importantes da arquitetura aí gótica. Tá? Esse exemplo aqui também, né, que nós temos à esquerda, ele é bem relevante, que é a Abadia de Westminster, na Inglaterra, onde os reis e rainhas ingleses são coroados, né, desde sua construção aí em 1050, ou seja, século XI, né, e a Catedral de Wells, também na Inglaterra. Vocês veem que na questão do interior, né, ela está refletindo aquilo que tem já no exterior, que são as abóbodas, tá? A grande altura, né, ou seja, um grande sentido vertical da arquitetura, os vitrais, tá? Nós temos vitrais aqui, muita abertura em comparação ao românico, por exemplo, que não tinha muita abertura, tá? E a maioria das construções sempre com esse sentido religioso, tá? Aqui a Catedral de São Estevão, na Áustria, né, Viena, exterior, tá? E o interior, os vitrais, né, tem esse sentido de trazer a luz para o interior, né, de um jeito meio efêmero, que a gente chama, né, ou seja, uma luz que não é tão direta, ela tem algumas cores por causa das cores dos vitrais, né, ela traz um sentido um pouco diferente para os nossos projetos. Tá? Então, a arquitetura, né, ela desenvolveu-se nesse período, então ela não era mais uma construção sólida inteira em pedra. Né? Ela tinha esse vidro, ela tinha esses vitrais, essas grandes aberturas de janelas, muitas vezes aí com cores, tá? Que davam um novo sentido, né? Uma entrada de luz natural, por exemplo, para as edificações religiosas. Tá? Então, o que a gente chama aí de jogos de luzes, né, dos vitrais, que antes a gente usava os murais, às vezes algumas pinturas dentro das edificações religiosas para garantir, né, que se contasse as histórias religiosas. Com o uso do vidro na própria edificação, os mosaicos nos vitrais, né, as pinturas em vitral, elas passaram a ganhar mais importância, porque aí as passagens bíblicas elas podiam estar nessas questões religiosas, né? Elas não precisavam estar nas paredes sólidas. Tá? Então, você tinha o vitral e aí a luz passava por essa determinada cena bíblica. Tá? Mais uma vez, escultura, muito ligada à arquitetura, tá? Uma questão mais humanizada, então uma representação, né, de figuras um pouco mais humanas. Então, por isso até a gente chama aí de um momento pré-renascimento, porque ele já está dando uma indicação, né, do que vai acontecer, né, logo depois.
ao mesmo tempo que retrata muito a questão das gárgulas. Se alguém aí já assistiu o filme O Corcunda de Notre Dame, vai se lembrar, tá? Se vocês não assistiram, é uma recomendação que mostra um pouquinho desse estilo arquitetônico da arquitetura gótica, né, que é bastante interessante, né, é muito relevante quando a gente fala da arte gótica como um todo, tá? E as gárgulas, elas nada mais são do que algumas estátuas em forma de pássaro, tá? Que elas eram usadas, né, para disfarçar os canos de escoamento de água nos telhados. Então, né, essa água saía aí por algumas aberturas que eram feitas aí nessas estátuas, né, nessas esculturas. Tá? A pintura, ela não é tão próxima da pintura romana. Tá? Então, aqui a gente tem alguns exemplos que ela está um pouco mais realista do que a românica. Tá? A gente viu algumas imagens das pinturas românicas que eram um pouco menos realistas. Aqui elas já estão começando a ficar mais reais, um pouco menos bidimensionais, tá? Essa aqui principalmente, né, se a gente for pensar. Nem sempre os motivos eram religiosos, tá? Mas, na maioria das vezes, sim. Um dos principais pintores que a gente sabe aí do período da arquitetura, né, da pintura gótica é o Giotto, tá? Então, deem uma olhada em algumas outras obras dele, tá? E que pintando, né, uma representação mais religiosa, tá? E por hoje é o que nós vamos ver nessa aula. Espero que vocês tenham gostado, que fiquem aí com um impulso, né, de procurar um pouquinho mais. Lembrem-se, foquem bastante nessa questão da Catedral de Notre Dame, do estilo gótico, tá? Deem uma olhada no filme O Corcunda de Notre Dame, também acredito que vai ser interessante para vocês e pode ser motivo aí de cobrança no vestibular, tá? Mas vejam como um todo, né, essas artes, né, a românica, a bizantina, tá? Até culminar na cultura gótica, que foi a mais conhecida do período da Idade Média, mas não foi de forma nenhuma única, ok? Então, nós nos vemos na próxima aula e qualquer dúvida vocês já sabem, deixem no nosso class, que é bom que a gente bate um papo. Beijão, gente!